Almoço Band News, com Guto Graça. Olha, no final de semana, mais uma vez, depois de ficar 2 anos praticamente afastado das redes sociais, o ex-presidente americano Donald Trump causou. Ele disse que seria preso ontem aqui em Nova York. Bom, ele não foi preso, não há nenhuma perspectiva real disso acontecer, ele está sendo investigado, está sofrendo acusações diferentes aqui nos Estados Unidos, mas, de qualquer forma, só essa postagem do Trump gerou debates acalorados, discussões entre juristas nas TVs americanas, nos jornais e na rede social. Imagino, Guto Graça, que tenha sido uma festa também. Fala, Guto, bom dia. Bom dia, Barão. Vamos, primeiro, desde terça-feira, aquele caso que já eu vou ser preso é quase uma coisa digna de mártir dele falar, mas estava mobilizando bem as redes. Mas vamos sair até desse bafafá de Trump e falar em algo de comportamento para puxar um pouco para a gente, Barão. Vamos falar de uma coisa que é muito grave, que a gente viu nessa história recente agora, nas últimas 48 horas, que é o limite do real e do fake. Imagens do presidente Trump preso alcançaram milhões de visualizações no mundo. A gente vai focar só em 2 milhões de interações com perfis abertos mundo que a gente resolveu checar. O que a gente descobriu? Mesmo, note, a pessoa postava uma imagem gerada por inteligência artificial do Trump preso, várias, dele preso, dele correndo, e explicava que isso é gerado por inteligência artificial. A gente checou só essas postagens que a pessoa falava, isto é uma brincadeira. Ixi, acho que a gente perdeu... Oi, desculpa. Pode continuar, Guto, tinha falhado, mas pode continuar. Vamos lá, ou seja, pegando só essas postagens de que abriam avisando que era fake, você encontra ainda assim um volume de cerca de 37% com questionamento tratando o assunto como real. E repito, somente nas postagens que avisavam que o assunto era uma brincadeira. Aí você tinha gente comemorando, gente se lamentando, mas eu volto a repetir, estavam comemorando e estavam se lamentando sobre postagens que o cara postou. Isso aqui eu fiz agora com um aplicativo tal de inteligência artificial, e mesmo assim gerava isso. É quase que uma disfuncionalidade, não estão lendo. Vem a imagem e já provoca a comemoração ou o lamento. Roberta, fica difícil, a gente começa a lidar com interpretação, né? Exatamente. O Guto está falando, gente, dessas imagens que circularam nessa semana nas redes sociais do ex-presidente americano Donald Trump sendo preso ali por policiais de Nova York, imagem falsa, mas que ficou repercutindo, reverberando um monte no Twitter e em outras redes também, porque existe esse aplicativo que é uma ferramenta de inteligência artificial que ele faz o seguinte, ele gera imagens a partir de texto, a partir de conteúdos, né, Guto? Você pode falar muito melhor do que eu. Sim, só que com uma semelhança com a realidade, que é um negócio impressionante. Até surgiram algumas imagens também de Emmanuel Macron, como se ele estivesse participando das manifestações na França, enfim, sobre a reforma da Previdência. Então, é um aplicativo perigoso quando a gente fala de controle aí de notícias falsas nas redes. Roberta, é por isso que hoje isso está aqui. Porque o cartoon, ou inteligência artificial, ou natural, ou pensada, não pode virar notícia. O desejo não pode ser considerado fato real. Assim como fake news não é expressão de opinião. E o que serve para um lado serve para qualquer outro. Né? E não vai terminar por aí, né? Afinal de contas, é uma tecnologia que consegue modificar não só imagem, né? Muitas vezes também falas, é uma festa. Agora, Barão, a gente já teve deepfake em eleição aqui. A gente tem que lembrar isso nos primórdios. Com a evolução a cada 1 ano e meio que está tendo desse tipo de tecnologia, com mais gente usando, quanto mais gente usa inteligência artificial e esse tipo de programa, mais esses programas vão ficando calibrados e mais perto da verdade, Barão. Uma forma, o usuário ajuda a elaboração de avançar. Então a gente vai continuar vendo isso e vai precisar agora da checagem, Barão. Não tem jeito. Mas é complicado com uma autoridade ou uma ex-autoridade ajuda a proliferar esse tipo de fake news, né? Agora, Guto, saindo aqui dos Estados Unidos e indo para o Brasil, nas últimas horas, imagino que tenha tido muita repercussão nas redes, a ação da Polícia Federal desbaratando esse plano, né, para matar autoridades, enfim, do PCC.
Como é que tá isso nas redes, hein, Guto? Primeiro, vamos falar que é o assunto político mais comentado da semana. Hoje é quinta-feira, de segunda a quinta fechou como o assunto, o fato político, o comentário, o que gerou mais quantidade de desdobramentos em diversos canais, ou seja, é o assunto. Só que a gente resolveu fazer, como a gente tem aquelas duas bolhas de oposição e de apoio ao governo, a gente continua fazendo isso sempre com 4 milhões de perfis abertos, diversas redes, tudo muito similar em número de seguidores, em volume final, 4 milhões de cada lado. O que foi interessante, Barão e Roberta? O assunto teve a mesma densidade nessas bolhas espelhadas, ou seja, 75% destas bolhas do assunto político das últimas 24 horas só tratou disto, ou seja, foi o assunto. Parece que deu um conforto aos dois lados. O lado que se sentiu, eu sou institucional, estou protegendo um adversário. E o outro lado parece que juntou algo assim, de uma narrativa de corrupção contra os honestos. Os dois lados saíram satisfeitos com essa história, Barão. Por isso, a gente hoje está se vivendo, às 7h30 da manhã de hoje, o assunto político nas redes, em relação à semana anterior, estava 18% maior. É como se a gente estivesse vivendo uma dramaticidade de uma eleição sem processo eleitoral. É para a gente pensar um pouco nisso. Esse fato disparou. Ontem, a gente estava vivendo como se estivesse dentro do processo eleitoral nas duas bolhas. Mobilizou, ou seja, parece que o assunto ainda vai ter lenha para queimar para a gente ver por um tempinho aí, Barão. Assim como na vida real, o assunto foi politizado também nas redes sociais, né, Guto? Aumentando em 20% essa tendência a assuntos políticos nas redes, na comparação. Roberto, assim, 18 de uma semana para outra, por um único fato, entendeu? Lembrando assim, que tudo que se fala de ajuste fiscal praticamente inexiste em redes, existe, a imprensa oferece link, mas ninguém se debate disso. Esse assunto virou quase que entrou como um Big Brother, entrou de uma forma explosiva e que as pessoas tiveram prazer, as duas bolhas tiveram prazer e comentaram o mesmo fato. Por isso a gente pode dar certeza que é o principal assunto político, porque os dois lados tiveram conforto com o que aconteceu. Muito bem, o nosso Guto Graça volta na próxima semana conversando com a gente, acompanhando tudo o que rola nas redes. Grande abraço, Guto, até a próxima. Grande abraço para você, para o Roberto, para esses ouvintes. Beijo para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Beijão, Guto. Tchau, tchau.